Pessoal, vamos falar um pouco sobre marketing. Nós que queremos empreender, né? Qual é a importância desse assunto dentro da nova empresa que nós queremos criar. Eu sou Maurício Almeida, diretor da Acelera Marketing Digital, que é uma agência que foi criada em 2011. Portanto, nesse ano de 2024, nós estamos completando 13 anos de existência. Eu trabalho com marketing desde 2007 e trabalho com tecnologia há aproximadamente 40 anos. Nosso lema é que se o seu cliente usa internet, nós encontramos ele e levamos até você. Mas vamos começar um negócio novo, então necessário que falemos de marketing. Para começar, eu elenquei 10 coisas que você não deve fazer e que às vezes as pessoas chegam aqui para a Acelera com esse problema. Então, eu separei 10 itens, tá? De situações reais de empreendedores que chegam para a gente, né? Trazendo seus projetos aqui para que a gente alavanque, acelere, né? Os seus projetos. E aí a gente vai começar por esse assunto, né? O que eu não devo fazer. Então vamos lá. Primeiro, quando eu monto o meu plano de negócio, eu geralmente cuido do ponto, da equipe, dos processos, do software, mas infelizmente nem sempre eu lembro do marketing, né? Eu não coloco o valor de investimento inicial no meu planejamento inicial. Eu não defino os meus objetivos em relação ao marketing, ou seja, qual a quantidade de cliente que eu preciso ter no início para poder começar a ter o retorno de investimento. Então, quem vai trazer isso para você é o marketing. E você não pode relevar isso. Você deve considerar isso. 2. Você não pensar em quem é o teu público-alvo. Então, o teu objetivo de empresa deve estar muito bem definido, a sua missão, né, quando você começa a acordar todos os dias para atender aquele determinado público, para resolver o problema. Mas o quanto você já definiu esse público-alvo? São homens, são mulheres, são crianças, são idosos, moram em que localidades, qual é o grau de instrução, qual é a faixa de renda, em relação a comportamentos, que marcas eles usam, que marca de carro ele tem, ele anda de ônibus, ele usa muito Uber, ele prefere rede social ou Google? Ele, dentro das redes sociais, ele usa muito o Instagram, o TikTok, o LinkedIn, ele acessa muito e-mail. Então, tudo isso tem que ser considerado na formação de um público-alvo ideal, tá? Aquele público que eu quero de fato vender. E a maioria das pessoas não sabem, elas abrem a loja e ficam esperando que qualquer um entre. Isso não é desejável. Você tem uma performance melhor, um retorno mais rápido quando você traz aquele cliente que de fato você quer trazer, tá? Outro ponto, um erro muito comum, é o cliente achar que uma rede social vai resolver todo o problema dele. A internet é imensa, é muito vasta. A internet é enorme. E as pessoas às vezes eita, vamos criar aqui um Instagram. Aí cria um Instagram, bate 4 fotos, faz 3, 4 postagens e esquece depois que tem Instagram, porque não tem recorrência, né? Então você pensa também que existem outros canais, né? Você pode ter um site, você pode criar um canal no YouTube, você pode criar um canal no Google Meu Negócio, você pode ter uma lista de pessoas que você vai mandar e-mail ou uma lista de transmissão pelo WhatsApp, né? Outro ponto também é a questão de conteúdo. Que conteúdo essas pessoas, que é o seu público-alvo ali que você definiu no item 2, elas consomem mais? São vídeos, são artes estáticas, elas preferem um podcast, um áudio? E isso associado ao canal que você vai distribuir essa informação vai dar um match aí melhor e você vai ter uma performance melhor, um resultado melhor, tá? Outro ponto, né? É você não ter uma recorrência, você não ter uma rotina, tá? Dessas postagens. Então, seja no site, você alimentar o site com conteúdo, seja na rede social, você colocar um conteúdo bacana ali. No caso de Instagram, né, que está muito na moda,
Você usar Stories, Reels ou Feed? Qual é o melhor? Muita gente vê que o Reels dá muito resultado, então investe muito no Reels. Mas o Reels serve para você trazer o cliente. Depois que o cliente chega na sua rede social, ele não vê movimento, ele vai embora. Ele não entende o que é que aquela empresa está fazendo. Então você deve diversificar o conteúdo entre Reels, Stories e também o Feed, tá? E também ter uma rotina habitual de postagens, né? Observar as métricas, né? Você, quando faz a postagem alguns momentos depois, você tem ali um botãozinho que você consegue ver o resultado disso. Quantas pessoas assistiram, quantas pessoas, se for um vídeo no caso, né? Quantas pessoas engajaram. Aí ele também pode dar certas métricas assim, são da sua rede, vieram de fora, são amigos de amigos. Então, dependendo da rede social que você está postando, ele vai te dar essas informações que, se você aprender a analisar essas informações, elas são muito valiosas para que você tenha um resultado melhor. Outro ponto, aí voltando a falar de conteúdo, é aquela empresa que só pensa em vender. Ela está o tempo todo apresentando um produto, um preço, um serviço, uma condição de pagamento e assim por diante. Você tem que lembrar, e eu vou mostrar isso já já no próximo slide, que existe uma jornada de compra. Existem momentos em que o seu futuro cliente, né, que a gente chama de lead, né, um momento que o seu lead ele está considerando comprar o que você vende, até amadurecer isso dentro da cabeça dele e ele está pronto para comprar. Então não adianta você bater na porta de pessoas que não estejam prontas para comprar. Você provavelmente vai ter um nível de frustração, você vai receber muitos nãos, tá? Então, para diminuir essa quantidade de nãos, né, para você ter o que a gente chama de conversão, para você ter mais vendas, é interessante que você aprenda a diversificar o conteúdo entre atração de público, mostrar valor, ganhar autoridade para que você possa de fato fazer a venda, ok? Ainda, né? Item 6, não planeje o conteúdo, né? O dia vai acontecendo e você vai batendo foto e vai mandando e pronto, e fica por isso mesmo. Não planeja a legenda, não olha para a hashtag e assim vai. Isso é muito perigoso, tá? Porque você fazendo isso, caso você tenha aí 1 ou 2 dias de calma, de calmaria na sua loja, você não vai ter conteúdo para colocar. E você pode passar batido em datas comemorativas. Você pode passar batido, de repente, numa ideia, numa promoção, numa coisa que você possa pensar para aquele mês. Então, por exemplo, você está no mês de abril. É um mês em que você não só tem, geralmente, né, a Semana Santa, quando não cai no fim de março, você tem também um mês que começam chuvas. Então, de que forma a sua empresa pode se beneficiar ou até se prejudicar por conta das chuvas? E aí seria o momento de fazer mais marketing, né? A questão de Semana Santa, você quer falar de forma genérica, colocar um coelhinho de Páscoa e um ovinho de Páscoa ali, ou você acha que o seu público é mais religioso? Você poderia colocar alguma alusão à cruz, à ressurreição. Então isso vai cair na questão do planejamento. Você planeja conteúdo, você não coloca na rede social aquilo que acontece por colocar. Você, antes do começo do mês, geralmente pelo dia 20 mais ou menos, você já está pensando, olha, maio vai começar. O que eu tenho em mês de maio? Eu tenho o Dia das Mães. O meu público é mais feminino, eu posso me beneficiar sobre isso. A gente poderia fazer aqui um dia, né, para dar um chocolate, para que as mães trouxessem seus filhos e a gente faça um dia de convivência, tá? Ou então privilegiando as funcionárias da tua empresa, que aí é o que a gente chama de endomarketing, né? O marketing para dentro, que faz também com que essas funcionárias elas repostem isso com orgulho, falando bem da empresa. Então isso tudo cai no teu planejamento e faz com que você tenha um resultado melhor, tá certo? Para o marketing, para trazer clientes para a tua empresa. Outro ponto também é você não observar o que os concorrentes estão fazendo. Então é muito comum, tá? Você faz um trabalho muito bacana nas suas redes sociais, você está alimentando o teu site, você manda uma lista de transmissão ali com preço, com uma condição melhor,
existem outras ideias que você possa criar, né, para levantar clientes, para trazer clientes para a tua loja, mas aí você não olha o que o concorrente está fazendo. E de repente, logo próximo à sua empresa, se a sua empresa for um negócio local, se você atender no seu local, por exemplo, você pode ter um concorrente muito agressivo. Você pode ter um concorrente, inclusive, que esteja mencionando a sua empresa. E já aconteceu, né? E aí você tem que reagir, tá? Então, fica olhando para os concorrentes, tá certo? Veja o que eles estão fazendo, como eles se posicionam, como eles comunicam o que eles fazem, seja resolvendo uma solução, seja de repente criando uma relação de parceria, né? Mostrando que eles estão ali quando o público precisa. Então, observe inclusive grandes empresas, como essas grandes empresas funcionam, como elas se comportam, tá? E tenta imitar alguma coisa que você já vê que dá certo. Outro ponto é muito comum também, quando nós apresentamos orçamento e os clientes acham que é custo. Assim, mas eu não posso gastar isso agora. Bom, uma das poucas coisas que você deveria poder gastar sempre, e seria muito mais importante do que muitos outros investimentos que você de repente está pensando em fazer nesse momento, porque uma empresa não funciona sem cliente, né? Você pode ter um balcão bonito, você pode ter uma decoração de loja bem feita, você pode ter um mix de produto sensacional, você pode ter um carro novinho que você comprou ali para fazer uma entrega, você tem os funcionários muito bem escolhidos, selecionados, capacitados, mas você não pensou, e o cliente? Então quem vai pagar isso tudo é o cliente. Se não tem cliente, não tem empresa. Você pode ter CNPJ, você pode ter endereço, você pode ter balcão, produto, mix, pode escolher o ponto correto, no endereço correto. Se não tiver cliente, tua empresa vai fechar. Então, de repente, seria melhor você diminuir alguns investimentos em outras áreas. Em vez de comprar um carro zero, compra um carro usado. Em vez de escolher aí um balcão muito bonito, daqui a um ano você troca esse balcão, mas não esquece do marketing, porque ele não é custo, ele é investimento. Tudo que você fizer em marketing tem que voltar para o seu caixa. Marketing bem feito volta para o caixa da empresa, tá? Outro ponto, e aí entra novamente essa questão do investimento, é o cliente pensar que se passar o dia todinho colocando foto lá no Instagram, colocando preço no Instagram, falando para o mercado o que ele está fazendo, os clientes vão vir de forma natural. Uma rede social, principalmente, ela não vai trazer resultados para você logo de início, principalmente quando você estiver abrindo a empresa, porque provavelmente essa rede social não existe. Você vai criar essa rede social do zero. E uma rede social do zero vai ter 1 seguidor, vai ter 5 seguidores, vai ter 30 seguidores, até ela começar a dar resultado. Então veja, qual é a promessa, por exemplo, do Instagram? Se você tiver 1000 seguidores e você fizer uma postagem, apenas 10 desses seguidores vão receber a sua postagem. O Instagram não entrega para todo mundo. É o algoritmo dele que funciona dessa forma. Então você pensa, para que eu fui juntar 1000 pessoas me seguindo, se quando eu coloco alguma coisa lá falando do que eu faço, apenas 10 vão olhar, né? Veja, o Instagram não é filantrópico, o Instagram precisa de dinheiro para funcionar. O Instagram tem uma estrutura impressionante de servidores, de disponibilidade 24 horas por dia, todos os dias do ano. E isso custa. E ele é uma empresa de marketing, ele serve para que você faça propaganda. Então ele quer que você coloque dinheiro em publicidade paga lá. Quando você coloca R$50 que seja, se isso for muito bem trabalhado, principalmente por um profissional da área, ele vai potencializar esse investimento e você vai conseguir, com R$50, com R$100, você vai conseguir alcançar milhares e milhares de pessoas que inclusive não estão dentro da sua rede. Então, pense direitinho, tá certo? Quando você for montar seu plano de negócio, como a gente falou lá no item 1, por isso foi um dos primeiros itens, né, o mais importante, pensa em colocar um percentual, tá certo, desse valor que você está investindo, né, que você separou uma grana aí para poder começar. Uma parte disso tem que manter, tem que construir um site, tem que colocar as redes sociais, tem que ter conteúdo bacana em vídeo, quem sabe um drone para fazer uma boa tomada, para fazer um bom vídeo bacana, que
que você possa usar várias e várias vezes, montar um portfólio. Isso tudo é investimento. E além disso, indo para além disso, que você consiga também impulsionar esse conteúdo, não só nas redes sociais, mas no Google, por exemplo, no YouTube, por exemplo, tá? Se você tiver um público aí mais classe C ou D, TikTok, se você tem um público mais corporativo, LinkedIn, e-mail marketing, Google Meu Negócio, então acerta no canal. Não fica usando um canal só, não faz só orgânico, faça impulsionamento e quando você for montar seu plano de negócio, pense também em separar um dinheirinho para entrar com a parte de publicidade, tá? E o último erro é a falta de paciência. É quando aquele cliente chega aqui pra gente, né, e diz assim, olha, eu tô aqui numa crise, né, porque não entra cliente na minha loja. Eu abri hoje, sei lá, a gente tá em abril, então eu abri minha loja em dezembro e desde dezembro para cá eu tô aqui muito mal. Eu não tenho clientes o bastante para manter o meu negócio em pé. Eu quero contratar vocês, mas vocês têm que fazer com que eu venda no máximo em um mês. Então, esse tipo de discurso a gente está cansado de ouvir e a gente não faz, porque ninguém faz. Isso é milagre, isso não é marketing, né? Isso é o que eu costumo dizer, isso não é marketing, isso é mágica. Se eu soubesse fazer isso, eu ia vender muito caro, não é verdade? Então, querer resultados imediatos, querer que comece uma coisa hoje, você põe ali um post no Instagram e imediatamente com 10, 5 minutos o telefone começa a tocar, isso não existe, tá? Isso é muito raro, talvez aconteça uma vez por ano com alguém no Brasil inteiro. Então, não conte com isso, isso não vai acontecer. Se você não fizer planejamento, se você não tiver um valor de verba para investimento, se você não considerar vários canais, se você não pensar no público-alvo, se você não fizer planejamento de conteúdo, se você ficar achando que esse dinheiro que você está colocando no marketing, isso é custo, isso não vai voltar para o teu caixa, se você não olhar para os concorrentes, tudo isso que a gente trouxe aqui, tá certo? Nesses 10 itens, são os erros mais comuns que as pessoas chegam para a gente e que geralmente a gente diz, olha, infelizmente a gente não vai poder começar a trabalhar porque essa sua expectativa ela é errada. Isso você vai ter uma frustração, você só vai gastar dinheiro, é melhor que você não faça, tá? Trazendo aqui um resumo, né? Planeje desde o início, pense, você quer vender de fato para quem? Quais são os canais e os comportamentos que essas pessoas têm? Então, vá nessa direção. Qual é o tipo de conteúdo que essas pessoas gostam de receber? É uma arte? É um texto? Capricha na legenda? Põe material no blog lá do site? Tá? Quando publicar um vídeo no YouTube, tem a descrição do vídeo, capricha na descrição. Então, se o teu público gosta de ler, usa isso a teu favor, né? Com o que elas se preocupam, qual é a dor que você resolve. Isso é um excelente conteúdo para você trabalhar. Um cliente falando bem de você, que a gente chama de prova social, né? As dores que você de fato resolve. Então, é um cliente que se preocupa mais com a qualidade do produto, com o preço do produto, com a disponibilidade, na hora que ele precisa, ele liga e você vai, com a marca que você vende, com o conforto de ser atendido em casa, tá? Então, tudo isso é interessante para que você entregue conteúdo e o cliente vai chegar até você com mais facilidade. Entenda também o que é a jornada de compra, que eu vou mostrar já já. A partir daí, desenhe a sua estratégia de marketing, tá? Como o cliente compra é exatamente como você deve fazer a venda, tá? Planeje esse conteúdo em cima da jornada de compra, olhe para os concorrentes para se descolar desses concorrentes como um diferencial. Então, o que que faz a sua empresa diferente? Por que que eu contrato a sua empresa e não um concorrente? Pensa nisso. Quando você fizer planejamento financeiro, separe sempre de 3 a 5%. Não interessa quanto você fatura. Você pode faturar de R$100 a R$100.000. Mas separe de 3 a 5% para investimento em marketing. Isso é uma boa prática que muitas e muitas grandes empresas fazem e fazem desde o início. Então lembra, o Instagram que hoje tem 200 mil seguidores, teve um dia que ele teve um. A pessoa lá, o empresário que consegue investir, sei lá, 30 mil, 50 mil em marketing, teve um mês que ele, lá no comecinho, que ele investiu 100, 50. Então todo negócio começa dessa forma, ninguém nasce grande, tá?
E principalmente também observe o retorno, tá? Então, eu fiz um investimento de R$ 500. Quantos clientes esse investimento me trouxe? Então, fica olhando para esse número, tá? E se você fizer tudo isso, é só ter paciência, siga em frente, você vai ver o resultado chega, não tem como o resultado não acontecer, tá? Importância do marketing digital. Tudo isso que eu falei, eu apliquei ao digital. É um marketing mais barato, mas nada impede que você faça um outdoor, que você faça um outbus, que você coloque aí na CBN, numa rádio, na Rádio Jornal, dependendo do seu público-alvo, como a gente falou. Mas, falando especificamente sobre marketing digital, o que a gente ganha com ele, né? Primeiro, você pode escalar a sua empresa a nível global. Aqui na Acelera, por exemplo, nós atendemos clientes na África, nos Estados Unidos, em Portugal, no Chile. Já aconteceu de um ou outro cliente chegar e a gente consegue via, né, e conquistamos esses clientes através do marketing digital, né? Então você não tem limite da onde você pode chegar. Você pode traduzir sua página para espanhol, você já tem aí um monte de gente aí que pode chegar junto, tá? Baixo custo, geralmente comparativamente a meios de propaganda tradicionais como rádio, televisão, outdoor, né, esses que eu falei, você tem um custo infinitamente menor, tá? E um resultado, inclusive, melhor dependendo do segmento. O terceiro item é uma segmentação precisa. Você pode trazer aqueles clientes específicos que você quer. Quando você coloca um outdoor na avenida, por mais movimentada que essa avenida seja, você não consegue escolher se você quer mulheres, homens, idosos, crianças, né? No marketing digital você pode fazer isso é fácil de fazer, tá? E como eu falei, o custo é acessível. Você tem como mensurar resultados, você consegue medir resultados e ver se o que você está fazendo está certo ou se você precisa mudar alguma coisa. Construção de marca é muito bom também, porque você pode trazer ali ganho de autoridade, você fala para o mercado o que você faz, né? A competição ela é igual, ou seja, quando eu vou para a televisão, por exemplo, eu pagando mais, eu compro 1 minuto, 30 segundos. O meu concorrente que não tem tanto dinheiro, ele compra só 5 segundos, 10 segundos de uma propaganda. Na rádio é a mesma coisa. Um outdoor, eu posso manter mais outdoors ou menos outdoors, ou escolher um outdoor numa avenida privilegiada, que é mais caro, né? E o marketing digital não. Todo mundo tem o mesmo tamanho de post, todo mundo tem o mesmo tamanho de anúncio no Google, é um título com 2 linhas, então é a mesma coisa, tá? Maior interação com o público, porque o público responde. Na hora que você coloca um outdoor, por exemplo, você não sabe o que o público está pensando daquela propaganda. Quando você coloca essa propaganda numa rede social, o público tem a opção de escrever um comentário, né, de passar pelo direct para alguém. No Google a mesma coisa, ele vai encontrar o anúncio e vai entrar em contato com você pelo WhatsApp ou vai preencher um formulário no teu site. Então existe uma interatividade, é uma propaganda que o teu cliente ele se envolve mais com a empresa, né? Existe uma flexibilidade, uma agilidade muito grande no digital. Por exemplo, se eu errar uma arte e isso for para um outdoor, eu não tenho como corrigir. Eu vou ter que tirar todos os outdoors, vai gerar um custo imenso. Se eu cometer esse erro no Instagram, por exemplo, eu em poucos segundos faço a correção, né? E é muito rápido também. E não é custo, né? Não tem custo para mim. Expande o conhecimento do cliente, você pode levar conteúdo, tá? E o teu cliente fica aprendendo sobre o que você faz. Então é uma coisa recorrente, né? Que você fique levando essa informação para o teu cliente. E finalmente ele tem acesso a recursos interativos, né? Você pode brincar, você pode fazer um meme, você pode trazer um conteúdo mais educacional, você pode falar de uma coisa mais institucional da tua empresa. Então a diversificação de conteúdo, isso vai também dos canais que você possui na internet, tá? Existem canais que você pode levar conteúdo, como é o caso do YouTube, é mais comum. Existem canais que você vai levar mais brincadeira, diversão,
que é o caso do TikTok. Então, você pode diversificar canais e atrair públicos diferentes, tá certo? A partir dessa entrega de conteúdo diferente. Aqui é o que eu chamei, né, o que eu falei para vocês da jornada de compra, tá? Então, toda pessoa que vai comprar, ela tem aí o reconhecimento do problema, ela reconhece que precisa de uma solução para o problema dela, ela começa a pesquisar fornecedores, ela começa a considerar aquele determinado ou aqueles determinados fornecedores para comprar e finalmente esses fornecedores, esses clientes chegam até você e se tornam fãs, né, da sua marca, da forma com que você atendeu. Bom, na fase de reconhecimento de problema, o marketing ele tem como dever atrair essas pessoas. E para isso, você vai trabalhar conteúdo no site, você vai definir estratégias de atração, com promoções, você vai trabalhar mais as redes sociais, você vai escolher palavras-chave, você vai trabalhar mais o tráfego no sentido de visibilidade da tua marca. Uma campanha Google vai ajudar muito. Na sequência, você converte essas pessoas para que elas busquem você, porque você está disponível, você está encontrável, né, a partir dessa questão da atração, e você converte essas pessoas em seguidores. Então isso você consegue com cadastros em sites, portais para geração de lead, lista de transmissão WhatsApp, e-mail marketing, botões de campanha, formulários de contato, também ações offline que você pode fazer na tua própria empresa, um encontro, como eu falei aí, um dia de convivência com as mamães, tá? Ou uma palestra, você junta com outros parceiros e faz um evento, tudo isso uma agência pode te ajudar também. Saindo da conversão, ele compra. E aí entra a venda propriamente dita, onde você vai trabalhar uma ferramenta de CRM, que aí no caso é uma ferramenta que te ajuda na venda. Ela vai te ajudar no relacionamento desse cliente, quando você deve entrar em contato, quando você deve ligar, quando você deve calar, porque venda é timing, qual é o momento certo para negociar, que cartas você pode ter na manga para fazer essa negociação. Entra a questão de consultorias e treinamentos, tá? E finalmente, depois que o cliente comprou, ele já é seu cliente, ele deixou de ser um lead, um seguidor e passou a ser cliente, e agora você vai encantá-lo. Na próxima vez que ele quiser comprar, não há necessidade, por exemplo, dele fazer toda essa jornada, ele já vai direto comprar você, porque ele viu que realmente funciona, tá? É a questão do empoderamento, dele ganhar autoridade, né? E aí você vai ter fãs, né? Você não tem nem clientes, você tem fãs, isso é muito bom. O site, né, falando aqui um pouco sobre o site, ele tem a função de que você apareça no Google. O Google, ele é uma ferramenta em que você aparece de forma provocada, vamos chamar assim. Então, é um cliente ativo, é aquele cliente que sabe o que quer. Ele está procurando por uma solução que você tem. É um cliente que nós chamamos de qualificado. Então, quando alguém senta na frente do celular, na frente do computador e faz uma pesquisa usando aqui o telefone, veja que ele sabe o que ele quer, né? Ele está procurando por aquele produto, por aquele serviço. A possibilidade de fechamento, a possibilidade que ele compre é muito maior. E temos aí uma estatística que pelo menos 77% das pessoas pesquisam antes de comprar, pesquisam no Google. Elas podem até nem comprar na internet, mas elas pesquisam. 77 a cada 100 pessoas procuram no Google. Se você não tiver um site, você não aparece no Google, você não vai ser considerado naquela fase aqui, tá certo? Da conversão, da atração para conversão, quando há a consideração para compra, tá? As redes sociais, que hoje em dia é uma obrigação, né? Você não tem um Instagram, por exemplo, você não existe, né? É como se fosse um CPF da empresa. Então, mas temos outras redes, né? Lembre, tá, que o seu público pode também estar em outras redes. Saiu uma pesquisa agora há pouco tempo em que o brasileiro fica 30 horas por semana no TikTok contra 9 horas por semana no Instagram. Então veja que é uma rede social de entretenimento, é diferente do Instagram, mas que começa a pegar características também do Instagram, tá? Porque ele começa a ter venda, ele começa a fazer também o impulsionamento, e esse impulsionamento é muito mais barato, inclusive, do que o do Instagram. Se o
teu público for um público mais feminino, for um público aí na faixa dos seus 30 anos, for um público aí da classe C, tá? O TikTok provavelmente vai ser muito melhor de você fazer os seus impulsionamentos, o seu tráfego pago, do que os seus investimentos, né? Do que você fazer, por exemplo, no Instagram. Mas nós temos ainda o LinkedIn, funciona para a parte mais corporativa, se você tiver um cliente que é empresa. O Facebook, que atinge aí uma gama mais de pessoas da terceira idade, a partir dos 55 anos. O X, né, que é o antigo Twitter, se o teu mercado for um mercado mais polêmico. Se você tem assuntos aí que você possa trazer polêmica, né, discussões, né, pessoas que vão conversar, por exemplo, estética, né, você falar que uma determinada atriz ficou muito bonita ou ficou muito feia após uma cirurgia plástica. Então isso é polêmica, tá? Você pode pegar carona em alguém que saiu do BBB, né? Então você usa aquele mote ali para você se promover a tua empresa, tá? Então isso também é possível, tá certo? A partir do X você vai ter mais resultados. O Instagram dispensa apresentações, né? Você tem aí um público de poder aquisitivo médio e alto e na sua grande maioria também mulheres, tá? O WhatsApp para você criar pequenas comunidades, grupos de pessoas que você possa oferecer conteúdo de qualidade. Então, além de você fazer isso no blog do site, você pode também distribuir esse conteúdo, né, em grupos de WhatsApp, tá? Por exemplo, um assessor de investimentos que queira apresentar opções de investimento para os seus clientes. Ele pode criar um grupo de WhatsApp com os clientes, só ele faz a postagem, os clientes só leem passivamente, os clientes não têm direito a comentário e ele vai entregando o conteúdo ali no grupo, tá? Isso funciona muito bem. Cursos também funcionam muito bem. Google Meu Negócio, se a tua empresa for local, se ela tiver endereço físico, fixo, se ela fizer atendimento a clientes dentro da loja, é uma obrigação que você tenha o Google Meu Negócio. E o YouTube, se o teu conteúdo também for um pouco mais educacional, se você puder levar conteúdo educativo, tá? Ou até entretenimento também para o público. Aqui é um exemplo de Google Meu Negócio, tá? Que dá muito certo, né? São empresas muito bem avaliadas que aparecem inclusive nas primeiras posições das pesquisas do Google, tá? E a gente conseguiu esse feito trabalhando muito o site e trabalhando bastante também o Google Meu Negócio. Esse slide ele apresenta o tráfego. Então, quando eu faço investimento em tráfego, o que significa isso, tá? Aqui eu tenho uma timeline de engajamento e conversão. Então, geralmente, se faz um primeiro anúncio definindo um público-alvo, a gente chama de persona. Então, vamos lá, eu vendo, por exemplo, marketing, né? Quem é que poderia se interessar por marketing que eu vendo? Eu vendo para empresas. Então, eu crio um primeiro conteúdo atraindo essas pessoas e falando sobre dores. Por exemplo, você quer vender mais? Você quer ter um posicionamento melhor de mercado? Você quer ser encontrado por quem de fato está procurando por você? Então, são provocações que eu posso fazer nesse primeiro anúncio. O que vai acontecer? Eu vou colocar uma verba, vou definir uma persona, vou colocar uma localidade, né? Vou colocar ali um X de tempo. Então, sei lá, R$200 durante 10 dias, que seria aí R$20 por dia, né? Para você encontrar homens e mulheres que sejam empreendedores, empresários, e você vai levar esses anúncios aqui para essas pessoas. Então, o que vai acontecer? Muitos não vão engajar, não vão dar resposta nenhuma, não vão clicar no meu anúncio, nem vão ver direito o meu anúncio. Mas alguns vão engajar. E outros, quem sabe, até vão chegar para mim perguntando, olha, eu quero conhecer a tua empresa. Esses que vierem aqui, eu já vou tratar para fazer a venda. E aí vem a história do CRM, que eu tinha falado anteriormente, para que você possa levar esse relacionamento até fechar o negócio. O CRM vai te ajudar com isso. Essas pessoas vão chegar via e-mail, via WhatsApp, um telefone, um direct, né, pelo site. Então, elas vão chegar nesses canais. Essas pessoas que engajaram, mas não viraram lead ainda, o que é que eu faço? Eu entrego um segundo conteúdo, só para elas. Então, veja bem, por exemplo, eu investi R$200 e alcancei 1.000 pessoas. Aí vamos supor que dessas 1.000 pessoas, 60 engajaram.
O que é engajar? Elas curtiram a publicação, elas clicaram, tocaram lá na arte, elas olharam o site, elas fizeram um comentário, mandaram pelo direct. Então, esse trabalho, tá? Eu vou, de 1000 pessoas, eu vou conseguir falar com 60 que realmente tiveram interesse no que eu quero vender. E aí o que eu faço? Eu crio um segundo anúncio, um pouco mais agressivo, no sentido de pegar esse aqui, né, essas pessoas que engajaram, essas 60 pessoas, e entregar o anúncio apenas para as 60 pessoas. Ok? Novamente, alguns não vão dar resposta, alguns vão engajar, mas você vai ver que muitos, ou seja, um número maior do que o anterior, já vai virar lead. Eu posso repetir isso sucessivamente por 3 vezes, por 4 vezes, até ter um grau de conversão maior. Numa campanha dessa, vamos supor que eu gaste R$500 e vamos supor que o meu ticket médio seja de 250. Então, se eu atender 2 clientes a 250, eu paguei a campanha. Se eu atender 3, 4, 5, 10, 30 clientes, a campanha se pagou e ainda deu um resultado positivo. É isso que a gente falou lá atrás, de você mensurar resultados. Então, esse item aqui, ao fazer planejamento financeiro, separe de 3 a 5% e observe periodicamente o ROI. ROI é retorno de investimento, tá? Então, quando você estiver fazendo aqui o tráfego, observe o retorno de investimento. Era isso que eu queria trazer para vocês. Quando vocês forem pensar, então, nos seus negócios, né, empreender nos seus negócios, levem a sério a questão de marketing, porque é muito triste, né, você ver uma empresa que você fez tanto investimento, você tem tanto sonho depositado ali, e aquilo, infelizmente, não deu certo porque faltou cliente. O marketing vai ser a ferramenta que vai trazer o cliente para você. Muito obrigado e estou sempre à disposição aqui se vocês precisarem.